Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com o instrumento goniômetro, né? O goniômetro que é muito popular, né, no uso de traçagem, né, verificação de ângulos, né? O goniômetro que ele basicamente os mais comuns, né, o goniômetro simples, né, e o goniômetro de precisão, né, que é justamente esse que vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse tipo de goniômetro, né, ele além da resolução em graus, né, ele consegue também ter resolução em minutos, né, normalmente variando de 5 minutos ou 15 minutos, dependendo do tipo da escala do goniômetro, né, o que dá uma precisão boa, né, para verificação de elementos angulares, né, e a gente vai justamente verificar, né, uma leitura referente a esse item. Bom, vamos aqui analisar a leitura, né? Para o goniômetro é sempre importante, né, verificar o primeiro passo, verificar o zero, que é a indicação relativa dos graus, né? Ou relativa do grau onde ele está indicado, né? Então nesse caso aqui, a leitura ele mostra para a gente onde o zero está localizado, né, que é justamente aqui nesse ponto, e mostra a coincidência, né, dos minutos, né? Ok, então o primeiro passo que a gente vai verificar é qual é a resolução desse instrumento. Se a gente for observar aqui na escala dos minutos, a gente vai verificar que ele tem uma relação tanto para a direita como para a esquerda, né? Isso aí se baseia justamente com a relação do giro do goniômetro, né? Se ele está com abertura para a direita ou para a esquerda, né? Nesse caso aí você pode estar observando aí que ele está com abertura para a direita, né? Ele está vindo justamente aqui para esse sentido aqui. Bom, então se a gente for observar a resolução, a gente vai verificar que ele parte do zero e vai até o 60, né? Então, dando a relação dos minutos, né? O que é que eu tenho que observar? A quantidade de divisões que tem aí, né? Então, se a gente pegar, né, do zero para o 15, a gente vai verificar que tem 3 traços. Ou seja, cada traço desse representa, cada divisão dessa representa 5 minutos, né? Então a gente tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, assim até chegar 60 minutos, né? Então a resolução desse instrumento ele é de 5 minutos, né? Então a menor medida que você consegue com precisão com esse instrumento é 5 minutos. Bom, vamos lá para a leitura. Se a gente for observar o zero como ponto inicial, a gente vai verificar justamente que o zero ele está entre o 24 e entre o 25 graus, né? Ou seja, ele já passou de 24 graus, está antes de 25 graus, ou seja, ele já tem 24 graus, né? Já que a verificação dele está sendo nesse sentido, né? Então ele já passou do 21, do 22, do 23 e passou do próprio 24, só que ele está antes do 25. Então nesse caso aqui ele já tem 24 graus. A gente precisa agora saber justamente da indicação dele em minutos, né? E a gente precisa só verificar onde é que ele está coincidindo, né? Então, no caso aqui, ele está com 5, 10 minutos coincidindo. Então, aqui a gente tem 20 graus e 10 minutos aí enquanto resolução, né? Então, é justamente a leitura, né, do instrumento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar justamente respondendo, né, um exemplo solicitado por um colega que mandou um e-mail lá para o e-mail do canal, né? Justamente pedindo uma leitura, né, de micrômetro com 5 milésimos, né, de milímetro, né? Esse tipo de micrômetro que não é tão comum, né, de se encontrar, né? E nesse caso a gente pegou uma leitura justamente de um micrômetro para a medição interna, né? Ele não é tão raro ou ele é um pouco raro de ser encontrado, né? Mas ele, quando utilizado, ele tem uma aplicação maior para leituras para furos, né? Muito utilizado para leitura para furos, né? O micrômetro interno que tipo de visualização de leitura, né, é igual aos demais, só que o tipo de aplicação que é diferente, né? Normalmente esse micrômetro ele vem com 3 contatos, né? E ele pega uma relação referente a uma determinada característica de furo, né?
exemplo, de 5 a 20 milímetros, né? Ou seja, ele mede furo de 5 a 20 milímetros, de 20 a 40 milímetros, então depende do micrômetro, né? A gente vai depois fazer um vídeo, né, falando sobre alguns tipos de instrumentos, né, variações de instrumentos aí que não são tão convencionais. Bom, vamos lá para a leitura. A gente já observa que ele apresenta, né, uma quantidade maior de divisões, né, justamente aqui no tambor, né? Só que essa relação de divisões ela é justamente o que dá a perspectiva, né, dos 5 milésimos, né? É justamente essa relação, né, para se ter essa leitura, né? E como é que ela funciona? Essa escala do tambor ela apresenta 100 divisões, né? Ela apresenta 100 divisões, né? Onde o normal a gente teria justamente 50, né? Normal, na verdade, é o mais comum, né? Apresentaria 50 divisões. E nesse caso, né, se você dizer, pô, ok, apresenta 100 divisões, então a resolução dele não seria 1 dividido por 100, né? Ou seja, a leitura dele não era para ser 1/100, né? Você tem que lembrar que essa divisão de 100, essas 100 divisões, elas estão contidas justamente a cada 5 centésimos de milímetro, né? Então a gente pode observar aqui o fator limite, já que é um micrômetro interno, né? Então aqui 35, então ele tem menos 5 décimos, menos 5 décimos, menos 5 décimos e assim sucessivamente. Ou seja, o que isso significa na prática? Aqui a gente tem 34,5. Aqui em cima a gente tem 34, 33,5, 33 e assim sucessivamente. Ou seja, as 100 divisões elas estão na base dos 5 centésimos. Ou seja, a gente teria justamente 5 centésimos dividido por 100. Né? Ou seja, essa é a divisão correta a se fazer. Né? Ou seja, a gente teria justamente, a gente teria 5 décimos dividido por 100. Né? Então, fazendo justamente essa divisão de 5 décimos por 100, a gente chegaria justamente à resolução, né, do milésimo. Né? Ou seja, a gente tem justamente 5 milésimos de resolução. Então, cada divisão dessa aqui do tambor representa 5 milésimos. Tá bom? Vamos para a leitura. Nesse caso aqui, o que é que a gente está observando? A gente tem que primeiro verificar a linha principal e identificar o que é que ele já ultrapassou. A linha principal está aqui, né? A gente observa que ele está antes do 33, ou seja, ele está antes do 33, só que o meio ele não está aparecendo. Ou seja, nesse caso aqui, significa que a gente já tem 33,5. Como assim? Observa que o seguinte, a gente não falou que aqui é o limite 35, aqui é o 34,5, 34,5, a gente tem aqui em cima 34, e aqui embaixo a gente tem 33,5, 33,5, e aqui em cima a gente tem 33, né? A gente tem 33. Então, ele já está próximo de chegar ao 33. Então, quer dizer que ele já ultrapassou o 32,5. Ele já ultrapassou o 32,5. Então, a gente já tem 32,5. A gente tem 32,5 mais o somatório da coincidência. Né? Então, tem que ficar atento com isso. Então, nesse caso, a gente já tem 32,5. Então, vamos deixar aqui, anotar 32,5 e verificar a coincidência. Então, vamos deixar guardado aí o 32,5, né, e verificar aqui a coincidência aqui no tambor. Né? Lembrando que cada divisão corresponde a 5 milésimos. Né? Então, a gente está verificando que ele está nesse sentido. Né? A gente está nesse sentido aqui. Observa aqui o 25 para o 30. Né? Então, nesse caso, a gente já tem 25 centésimos. A gente tem 255 milésimos. 26 centésimos. A gente tem aqui 265 milésimos. 27 centésimos, 275 milésimos, 28 centésimos, 285 milésimos. Ou seja, o somatório é justamente com 285 milésimos, né? Para a gente somar aqui.
né, seria justamente somando com esse valor, 285 milésimos de milímetro, né? Então, fazendo essa soma, a gente teria justamente 32 milímetros, 785, né? É justamente a leitura que está ali indicada, 32 milímetros, 785 milésimos de milímetro, somando tudinho, né? Então, essa daqui é a resposta da leitura indicada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!